Conselho Médico, com o Dr. Rafael Cortez Neto, endocrinologista. Olá amigos, eu estou de volta, Dr. Rafael Cortez Neto, falando um pouquinho sobre saúde do nosso Conselho Médico. Conforme nós fizemos no ano passado, nós vamos continuar falando toda semana sobre uma determinada doença, tentando explicar a vocês de uma maneira simples, de uma maneira prática, né? O que é essa doença e quais são as consequências para o nosso organismo. Hoje eu escolhi falar um pouquinho sobre o colesterol. O colesterol faz parte, então, do nosso sangue, né? Como um dos elementos muito importantes e, consequentemente, é bom que a gente saiba que existem dois tipos de colesterol. O colesterol bom e o colesterol ruim. Na verdade, eu acredito que só exista um tipo de colesterol, que é o colesterol ruim, porque quando ele está bom, a gente não tem necessidade de fazer nada. O colesterol ruim é caracterizado pelo aumento daquela substância chamada LDL colesterol. É uma partícula muito pequena do nosso colesterol e que se deposita na parede das artérias formando um trombo, formando uma placa e, consequentemente, diminui a circulação do sangue naquela região. Se ocorrer, então, esse trombo na região do cérebro, nós vamos ter o derrame cerebral ou acidente vascular cerebral. E quando o aumento de colesterol ocorre nas artérias do coração, nós vamos ter, então, o infarto agudo do miocárdio. Agora, é interessante lembrar que o colesterol, não só ele, como todos os outros elementos do sangue, eles se combinam e, consequentemente, podem constituir, durante um certo período da circulação, a chamada placa, né, de ateroma, que essa placa é a que vai diminuir a luz do vaso, quer dizer, o vaso sanguíneo já é fininho. Imagina vocês com um trombo, né, com uma obstrução, o que é que vai acontecer? Então vai acontecer da falta de circulação naquele determinado órgão. Agora, curiosamente, pouca gente sabe que quando o colesterol está em quantidade muito pequena na circulação, nós temos uma doença muito grave, muito séria, ou seja, a falta de produção de hormônio. É isso aí. Pouca gente sabe, então eu vou esclarecer hoje para vocês. A falta de colesterol faz com que você tenha uma diminuição da produção dos seus hormônios, tanto masculino como feminino. Ora, se você tem pouco colesterol, você produz pouco hormônio. Se você produz pouco hormônio, sendo do sexo masculino, você não produz a testosterona. E se você produz hormônio, sendo do sexo feminino, você não produz o estrogênio. Então você não ovula. Se você não ovula, você não pode engravidar. Então imagine vocês a diminuição do colesterol no sangue, que também é muito grave, assim como o seu excesso. Então nós vamos falar, talvez, em umas próximas oportunidades, um pouquinho mais sobre o nosso colesterol bom, colesterol ruim, a falta de colesterol e o excesso de colesterol que pode levar a doenças do nosso organismo. Hoje nós ficamos por aqui, até o próximo encontro. Conselho Médico, com o Dr. Rafael Cortez Neto, endocrinologista.